crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e eu gostaria de dar as boas-vindas, tá? Neste dia para vocês que estão nos visitando. Queria pedir agora que você chamasse os pais, os coleguinhas, tá? Todos que estivessem com vocês aí para a gente assistir essa aula, que vai ser muito legal e proveitosa. Então, aí eu queria pedir também vocês que vocês fossem lá agora e apertasse lá o joinha, tá? Desse um like lá no vídeo pra gente e participa com a gente da aula, tá? Que vai ser muito boa e eu gostaria muito de ver a participação de vocês. Lá, vai lá, comenta, entendeu? Dá um glória a Deus lá, um aleluia, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula, então, vamos orar. Queria que vocês pegassem o caderninho de oração de vocês, tá? Do dia 18 do 10, né? E vamos ler o nosso salmo, tá? Vamos ler e depois a gente vai orar. Orar por essas crianças, tá? Que precisam muito das nossas orações, que estão lá nos outros países, precisando muito da nossa intercessão, tá bom? Então, vamos lá, dia 18, abre aí os seus caderninhos e vamos ler o nosso salmo. Salmo 18, tá? Verso 30. Vamos lá, todo mundo já abriu? Os nossos visitantes que ainda não têm o caderninho, tá? Tá aparecendo aí na tela, vocês podem acompanhar aí também com a gente, ou então pela Bíblia, tá? No Salmo 18, 30, tá bom? Então vamos lá. A palavra de Deus nos guia pelo caminho certo. Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Orando os salmos, Senhor, ajuda a ler a Bíblia todos os dias para descobrir a mensagem de Deus para mim. Querido Deus, quero estudar mais a sua palavra. Nossa, que lindo, né? A gente orar a Deus e pedir para a gente ter mais intimidade com Ele. Deus se agrada disso. Agora nós vamos orar pelas crianças de Bahrein. Senhor, oramos para que as crianças tenham liberdade para compartilhar a fé em Cristo. Vamos orar então por essas crianças lá que estão sendo perseguidas por causa do Evangelho, tá? Porque a partir do momento que aceita Jesus, né, elas começam a ser perseguidas pelas pessoas, né? Então vamos orar por elas para que Deus as proteja, as guie, né? Abre os caminhos, dê toda a proteção que elas precisam. Feche os olhinhos neste momento, vamos falar com Deus e pedir ao Senhor que abençoe a nossa aula neste dia. Senhor Deus, obrigado, Deus, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Esse dia maravilhoso que podemos falar com o Senhor, que podemos aprender mais, ó Deus, da Tua palavra. Deus, que neste momento o Senhor derrama suas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre aqueles que estão, ó Pai, nos assistindo neste momento, pelos visitantes, por todo o lar neste momento, ó Pai, que precisa da Tua proteção. Venha, Senhor Espírito Santo, nos dar entendimento da Tua palavra e que nesta manhã o Senhor nos ilumine, Pai. O Senhor fale conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar o nosso texto áureo, tá? Antes de falar o texto áureo, olha só o que eu trouxe para vocês. Um presente, tá? Só que esse presente, eu vou falar sobre ele só no finalzinho da aula, tá bom? Então, vamos assistir até o final aí que vocês vão saber o objetivo desse presente, dessa recompensa aqui, tá bom? Que aí no final a tia vai falar. Quem não gosta de presente? Quem gosta de presente aí? Coloca aí quem gosta de presente. Todos nós gostamos, né? De um presente, de uma recompensa. Então, espera aí um pouquinho que vocês já vão saber, tá bom? Então, vamos lá falar o nosso texto áureo? Todo mundo juntinho, pega a revista, tá aí na revista.
Vamos lá. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5:21. Vamos repetir? Vamos lá. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então vamos lá. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre uma história muito interessante. Vamos abrir a nossa Bíblia? Todo mundo aí com a Bíblia na mão, vamos lá. O texto que a gente vai ler hoje fala de uma coisa muito interessante. Olha só. A tia trouxe para aqui, ó, pra vocês verem aí, uma seta para a direita e uma seta para a esquerda. Em uma delas está escrito obediência e a outra desobediência. Qual o caminho que a gente tem seguido? Qual dessas duas setas a gente tem encontrado mais facilidade para seguir? Vamos ver então? Vamos falar um pouquinho sobre a história da nossa revista de hoje, que vocês já devem ter estudado, né? Que ela fala de Isaac, um filho obediente, né? Vamos abrir então a Bíblia, que está lá na página 97. Abrem aí a página 97 da nossa Bíblia devocional, tá? Para os nossos visitantes que não têm a Bíblia devocional, pode abrir em Gênesis 22, de 1 a 18, que fala dessa história também de Abraão e do seu filho Isaac, tá? Vamos lá? Na página 97. Vamos lá, todos juntos. Gênesis 22, de 1 a 18. Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Essa história de Abraão e Isaque é uma história de obediência. É interessante, vocês viram na história que Deus, ele deu a Abraão uma promessa. Deus 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 deu a Abraão uma promessa. É interessante, vocês viram na história
Isaac era o único filho de Abraão. Era o filho da promessa. Era o filho que ele tinha pedido ao Senhor, que o Senhor o concedesse. Era um filho muito amado, era um filho muito esperado. Foi esperado por muito tempo, Isaac. E de repente Deus fala para Abraão: pega o seu filho e oferece ele a mim em sacrifício. Pensa um pai recebendo uma notícia dessa, que ele teria que sacrificar o seu filho a Deus. Como que vocês acham que Abraão ele se sentiu neste momento? E como Isaac, naquela história toda, quando ele chegou no monte e o pai dele preparou todo o local, né? E a palavra diz que colocou ele sobre esse local que ele preparou para o sacrifício, amarrou ele e já ia sacrificá-lo. Quando Deus bradou do céu e pediu que ele não precisava sacrificar o seu filho. E hoje essa história ela fala de obediência. Que coisa linda a atitude de Abraão. Que coisa linda saber que um homem como Abraão, ele daria o seu melhor para Deus. Na verdade, a intenção de Deus não era sacrificar Isaac, mas sim era provar a obediência e saber o que se passava no coração de Abraão, se realmente ele teria coragem ou ele daria o que ele tinha de melhor, que era o seu filho. E é muito interessante a gente falar de Isaac, porque a história de Isaac, daí por diante, ele foi um filho muito obediente ao pai. Até no seu casamento, até no conhecer da sua esposa, tudo que o seu pai, ele falou para Isaac, Isaac prontamente estava a obedecer ao seu pai. Por isso que a história fala de um filho obediente. Eu trouxe aqui para vocês, porque a obediência é algo que traz que traz grandes coisas para a nossa vida, traz grandes benefícios para a nossa vida. Por isso que Deus, ele requer de nós a obediência, porque ele sabe que se obedecermos, os benefícios que teremos através da palavra de Deus, através das bênçãos que virão sobre a nossa vida, são coisas magníficas. Eu trouxe, inclusive, os versículos que está aqui na nossa revista para meditação, tá? Que eu tenho certeza que vocês leram durante a semana, que vocês meditaram, né, com seus pais durante a semana. E é algo assim que Deus, ele fala, não só nessa história de Isaac, desse filho obediente, mas ele fala em muitas outras passagens da Bíblia sobre a obediência, né? E fala também sobre a desobediência. Por isso que eu até mostrei para vocês aqui essas duas setas. Por quê? Porque às vezes, né? Às vezes é tão difícil obedecer, né? É tão difícil seguir a seta da obediência, né? E quando nós deixamos de seguir a obediência e nós seguimos a outra seta aqui da desobediência,
também há consequências, só que há consequências ruins, né, sobre as nossas vidas. Eu trouxe inclusive aqui, eu sei que vocês ainda não conhecem todas, né, as placas de trânsito, de sinalização, mas eu sei que vocês vão crescer e vocês vão tirar a carteira de vocês, né, de motorista, e vão conhecer todas essas placas. Muitos já até conhecem quando saem com os pais, vão viajar, né? E vocês veem essas placas aqui nas estradas, né? Essa aqui, inclusive, proibido estacionar. Quando a pessoa que está essa placa aqui, proibido estacionar, que você estaciona seu carro lá, o que acontece? Qual a consequência disso? Com certeza, né? Vai ser multado, ou o carro vai ser guinchado. Alguma coisa vai acontecer, porque é a consequência de não ter cumprido uma determinação, uma regra, uma informação que estava ali para ser obedecida e não foi. E é isso que a tia quer falar com vocês neste dia, entendeu? Que vocês possam entender o que causa quando nós deixamos de obedecer. Por que Deus requer tanto de nós a obediência? Isaac, ele teve uma vida feliz, porque ele obedeceu os seus pais, ele obedeceu a Deus, ele seguiu os mandamentos de Deus. Quando seu pai falou assim, olha Isaac, para você casar, você vai ter que buscar uma esposa lá na família, nas nossas origens, dentro do nosso povo, entendeu? Isaac, de maneira nenhuma, ele falou, não quero não, eu vou fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, entendeu? Então, precisamos entender isso, porque se ele faz isso, grandes consequências ruins ele poderia ter trazido para a vida dele. Mas, pelo contrário, ele procurou uma moça dentro das suas origens, dentro da sua família, como seu pai tinha lhe pedido. E como era também, como era o costume, né, do povo de Deus. Então, ele preferiu seguir a obediência, obedecer, né? Quando vocês verem essa placa aqui, ó, pare. Tá vendo? Pare. É para parar. Não pode seguir, não pode ir em frente, tem que parar. Porque se você segue, o que pode acontecer? Alguma consequência ruim pode acontecer. E é isso que Deus nos chama a atenção na palavra dele. Que muitas vezes nós precisamos parar, nós não podemos seguir. Porque talvez o caminho que nós vamos seguir vai nos trazer grandes consequências. Trouxe essa daqui também, olha, tá vendo essa placa? Cuidado, cerca elétrica. Imagine se não obedecermos isso aqui. O que pode causar na nossa vida? Então, é isso que a história de hoje, ela traz para nós da história de Isaac. E não só na história de Isaac, em Êxodo também, fala que tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Em 1 Samuel também, 15, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, olha só, Deus, ele não quer que façamos sacrifícios. Se obedecermos, vai agradar o nosso Deus. Porque para ele, aqui ele está falando, ó, porventura tem prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor?
Ele tem prazer na obediência. Precisamos obedecer a palavra dele, os seus mandamentos. Então nós precisamos entender isso, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Você olhar essa placa que pare e parar é melhor do que você seguir e pensar assim, vamos ver no que vai dar, né? E o que pode acontecer? Atropelar uma pessoa, você bater em outra pessoa. Então, olha quantas consequências. É desse sacrificar aqui que Deus está falando. Que é melhor parar, é melhor obedecer. Obedeça os mandamentos, porque lá na frente essas consequências virão sobre as nossas vidas. E em Colossenses fala, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável a Deus. Olha que legal. E a palavra de Deus, ela fala que os filhos obedientes, né, os filhos que obedecem a Deus, irão viver, é promessa isso, irão viver mais sobre a terra. Olha quantos jovens, quantos adolescentes já têm partido dessa terra pela desobediência, porque têm seguido a seta errada. Então é isso que eu quero que vocês entendam nessa manhã. Sigam a seta certa, sigam a seta da obediência. E vocês verão as bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês. Eu gostaria agora nós vamos ofertar ao Senhor, tá? Queria pedir vocês agora neste momento que vai cantar uma musiquinha aí, tá? A tia vai ofertar aqui também. E aí vai cantar a musiquinha, vocês aí, ó, que estão nos assistindo, os visitantes, tá? Pode ofertar através do PicPay, que está aparecendo aí na tela, as contas bancárias. Ficam à vontade, tá? Porque ofertar a Deus é dar com alegria, né? É uma forma de adoração ao nosso Deus. Então, oferta ao Senhor aí, tá? E vocês, crianças, que não quiserem ofertar através do PicPay, da conta bancária, pode trazer à noite, entregar à tia. Ficam à vontade, tá bom? Então, vai vir uma musiquinha aí e vocês ofertam ao Senhor. Amém? A tia vai ofertar. Amém? Todo mundo ofertou, todo mundo já adorou o Senhor aí com a sua oferta. Que legal, isso é muito bom, tá? Entregarmos a Deus, né, aquilo que nós temos, que Ele tem retribuído a nós com alegria. Então é muito bom isso, tá? Continue sempre fazendo isso, que vocês serão muito, muito abençoados. E a palavra de Deus, ela nos diz isso. Amém? Então, olha só, como nós estamos falando de obediência, né? Eu queria só mostrar para vocês aqui, eu trouxe aqui uma pipa, tá? Eu queria até que vocês colocassem aí, tá? Comentassem aí, quem já empinou uma pipa,
Quem já saiu com os pais, quem já foi lá e colocou ela para voar. Eu acredito que muita gente, né? Eu já fui, tá? Também. Já levei meus filhos, tá? Minhas crianças lá e foi muito legal. E uma coisa interessante, tá? Nessa obediência aos pais, que se vocês repararem, olha só. A pipa, quando vocês soltam ela, o que que acontece? Vocês pegam a cordinha, né? Ficam segurando a pipa e ela vai subindo, 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 subindo. Agora, o que que acontece se você soltar a cordinha dela? Ela vai desaparecer. Sabe por quê? Porque os ventos são fortes. E eu queria frisar algo com vocês, que muitas vezes, quando os pais de vocês, eles requerem uma obediência de vocês, é igual essa pipa aqui, ó. Eles vão soltar vocês, eles vão dar uma cordinha para vocês até um certo momento. Porque eles estão ali, ó, eles vão estar segurando vocês. Quando eles falam não, não pode, é porque eles têm que ficar segurando aquela cordinha. Porque, de repente, se eles falar sim, vai, o vento pode levar vocês para onde ninguém mais vai ver, como a pipa. O vento pode levar vocês a lugares de tristezas, a lugares de dores. Por isso que os pais, muitas vezes, estão lá, ó, com a cordinha segurando vocês. Tá? Então, pensam nisso. Quando você estiver empinando a pipa de vocês, lá, vocês vão lembrar dessa aulinha da tia, tá? E vão pensar assim, isso mesmo, olha só, a tia falou que a pipa é igual a gente e a mãe da gente, que tem que ficar segurando, porque se soltar ela vai embora. Ela vai se perder, ela vai estragar. E assim é também. Então, nunca reclame quando os seus pais falarem com vocês, ensinarem vocês, falarem que é a palavra de Deus que vocês têm que obedecer. Nunca reclame, tá? Porque eles são a cordinha que estão ali, ó, segurando para que vocês não se percam, para que vocês não se machuquem. Tá bom? Então, a tia trouxe só para ilustrar aqui, para vocês entenderem um pouquinho do que é obediência. E assim também a palavra de Deus é o Espírito Santo, tá? Que está sempre conosco, nos guiando, nos segurando, para que a gente não peque, está sempre falando aos nossos ouvidos, olha, isso está errado, isso não pode, olha, você tem que consertar nisso, não pode falar essa palavra. Então, é a cordinha lá, ó, do Espírito Santo, a cordinha de Deus lá, que é o Espírito Santo, nos segurando a todo momento, tá bom? E então, chegamos ao final da nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham aprendido muito sobre a história de Isaac, sobre o que é obediência, tá? Sigam a seta certa, que é a da obediência. E no final de tudo, nós teremos uma recompensa. Olha a recompensa aqui que eu trouxe para vocês, lembra do presente? Então, essa é a recompensa. É a recompensa de você ter deixado a sua mãe segurar a cordinha. É a recompensa de você ter parado na hora certa, não ter seguido os caminhos errados, entendeu? É a recompensa de quando sua mãe pediu para você não fazer aquilo e você obedeceu. Nós teríamos essa recompensa, todos nós teremos essa recompensa. E essa aqui é a recompensa que eu trouxe para mostrar para vocês. Vamos ver a recompensa? Olha só. Ah, mas está vazia. Por que, tia, está vazia? A caixa de presente que é a nossa recompensa por a gente ter sido obediente está vazia. Sabe por que ela está vazia? Porque, olha só, depois da gente ter visto tudo isso aqui, tudo que Deus tem preparado para nós, pela vida eterna que nós receberemos, toda essa recompensa não caberia aqui dentro dessa caixa. E a tia pensou um monte de coisa para colocar aqui, mas por mais coisas que a tia colocasse aqui dentro, não ia caber, porque tão grande a recompensa que não caberia dentro dessa caixa.
que é a vida eterna, que é um dia nós morarmos no céu, onde vai ter ruas de ouro, onde nós passaremos a eternidade com Jesus, onde nós vamos poder abraçar Jesus. Olha que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Nós vamos conhecer Jesus, nós vamos poder abraçá-lo. Então, não caberia dentro dessa caixa essa recompensa, não é? Mas precisamos obedecer. Para recebermos essa recompensa que não cabe dentro dessa caixa, nós precisamos obedecer. E obedecer a Cristo, obedecer a palavra de Deus. Amém? Então, chegamos ao final, tá? Espero que vocês tenham gostado. E o mais importante, que o Espírito Santo, ele tenha completado a obra divina maravilhosa nos nossos corações. Amém? Fique com Deus e até a próxima aulinha.